gente poder começar, né, no estudo de eletrônica, primeiro a gente tem que falar de eletricidade, ok? A eletricidade, ela vai passar por um circuito elétrico, ok? Por exemplo, igual esse circuito elétrico que a gente vê aqui à direita, ok? Então, nós temos um fio, nós temos uma resistência e nós temos uma bateria. Esse circuito, ele pode ser representado por um esquemático. Então, aqui a gente tem um esquemático do lado com os elementos equivalentes, ok? Esse aqui é uma forma do esquemático que a gente utiliza uma representação possível. Existem tipicamente duas representações que a gente encontra, tá? Uma representação que foi definida nos Estados Unidos e uma representação que foi definida na Europa. Então, os símbolos eles são diferentes, ok? E aí a gente encontra os dois por aí. Quando a gente fala de eletricidade, a gente tem algumas grandezas elétricas, ok? Então a gente tem a tensão, ok? E a gente tem corrente elétrica. E então, né, tipicamente o que a gente tem? A gente tem uma tensão, que ela é aplicada em duas pontas do circuito, e essa tensão ela vai gerar uma corrente elétrica, ok? Então, essa tensão ela é gerada a partir de uma diferença de potencial entre as duas pontas. Essa diferença de potencial é medida em volts. Essa diferença de potencial, então, né, nós vamos ter, quando existe um meio condutor, a gente vai ter uma corrente elétrica passando entre esses dois pontos com uma diferença de potencial. A grandeza que mede, né, essa corrente elétrica vai ser os amperes, okay? Então a amperagem vai medir isso. A gente tem um outro aspecto, né, que está desenhado na figura à esquerda aí, que é a resistência, ok? A resistência ela vai impedir ou ela vai dificultar, né? Melhor palavra, dificultar a passagem da corrente elétrica, ok? E aí essa resistência a gente mede em ohms. Então é exatamente isso, né? A diferença de potencial que está tentando empurrar os elétrons, ok? E vai ser feita mais ou menos força em função da resistência. E aí nós temos, né, a clássica equação que relaciona essas grandezas. Então, I é igual a V sobre R. Então, a corrente é igual a tensão dividida pela resistência, ok? Então, grosso modo, a gente pode falar que uma corrente elétrica, né, é um fluxo de elétrons que ele é orientado, então ele tem um sentido, ele vai percorrer o circuito em um certo sentido. A gente tem a diferença de potencial, né, que é a definição mais formal, a energia necessária para deslocar cargas elétricas de um ponto ao outro. E a resistência elétrica, né, que eu comentei, que seria essa oposição. E essa é uma oposição que ela varia de material para material, ok? Então, diferentes materiais vão ter resistências diferentes. Então, o cobre tem uma resistência, o ouro vai ter outra resistência, o estanho vai ter outra resistência, ok? Então, a gente pode fazer uma analogia de uma caixa d'água, ok? Então, se a gente pensar quanto maior, né, a quantidade de água que a gente tem, maior vai ser a pressão, certo? Então, e essa pressão, né, vai ser em função da altura que a gente tem no tanque. Então, a tensão seria exatamente isso, seria a altura do tanque. Depois, a gente vê, né, que em função da grossura que a gente tem no tubo, nós vamos ter, né, maior ou menor fluxo de água. Então, isso aí seria equivalente à
corrente, ok? E a resistência a gente pode pensar simplesmente como um estreitamento desse tubo, ok? Que vai gerar mais impedimentos para que essa água saia, ela vai sair com um pouco mais de dificuldade, ok? Então a resistência ela vai limitar a corrente e a gente olha isso, por exemplo, nos chuveiros, né? Os chuveiros com as várias estações. O que é basicamente um chuveiro com várias estações? É uma resistência grande, ok? Então a gente vê que é uma resistência que ela está aqui, né? É um fio simplesmente que ele está todo encaracoladinho e a gente aumenta ou diminui a quantidade de energia, né? De corrente elétrica que vai passar, aumentando ou diminuindo a resistência do material. E como que a gente aumenta a resistência do material? A gente pode, por exemplo, uma das formas é a gente aumentar o percurso naquele material com maior resistência. Então, se eu coloco, por exemplo, a ligação de A até C ativa, né? Então vai ser uma ligação mais longa, ok? Se eu colocar de A a B, vai ser uma ligação mais curta. E aqui a gente tem o chuveiro. Percebam então, aqui na verdade é interessante a gente ver que se a gente ligar de A até C, a resistência é maior, ok? Então a corrente que sai aqui no C é menor. E no chuveiro, como que isso é traduzido? Reparem que aqui a gente pode pensar que a gente tem duas resistências, né? Resistência 1, resistência 2. Resistência 1 seria de A a B, resistência 2 seria de B a C. E a gente tem uma chavinha, né? Então a chavinha pode ser representada dessa forma, né? Como pontos de um circuito. Aqui é um circuito aberto, aqui é um circuito fechado. Quando a gente fecha esse circuito aqui, né? Que seria o verão, o que está acontecendo? A gente está passando por duas resistências. Quando a gente fecha aqui inverno, a gente está passando por uma resistência. E por que aqui no nosso chuveiro é mais interessante a gente passar em duas resistências para gerar mais calor? Aí vem uma coisa interessante, é porque a resistência ela limita a corrente de saída no outro ponto e o que acontece com o resto da corrente, né? Então ela foi limitada. E como que ela faz essa limitação? Tipicamente a resistência vai gerar calor. Então se a gente tem uma resistência menor, a gente vai ter menos calor que está sendo emitido. Se a gente tem uma resistência maior, é mais calor, ok? Então é por causa disso que no chuveiro é interessante, né? A gente ter uma maior quantidade de resistência para gerar mais calor, ok? A gente tem algumas regras básicas, eu vou falar só de associação de resistores, mas a gente pode pensar nessas regras com outros elementos também do circuito. Mas é mais relevante para o nível que a gente vai trabalhar, a gente olhar só a associação de resistores. Então a gente pode ter resistores em série e em paralelo, ok? Resistores em série é o caso que a gente já viu do nosso chuveiro, né? Então a gente tem o nosso circuito, ok? E eles estão ligados um atrás do outro. Então se a gente olha a nossa fonte de energia e a gente vai percorrer o circuito, a energia ela passa por todos os resistores antes de chegar ali no outro polo da nossa fonte, ok? Isso é em série. E aí a queda de tensão é igual à soma dos resistores. Então aqui no final a corrente é proporcional à soma dos resistores, ok? Aqui, quando a gente olha resistores em paralelo, reparem que a eletricidade ela vai correr em paralelo em cada resistor. Como assim? A gente tem a tensão aqui, né? Então nós temos a diferença de potencial,
E aí, parte da corrente vai passar no R1, parte vai passar no R2 e parte vai passar no R3. E a quantidade de corrente que passa em cada um, ela é proporcional, né, à resistência de cada um. Então, diferente da resistência em série, nós temos, né, a corrente que vai passar sendo diferente em cada resistor.